E agora a gente vai girar a chave para falar das varizes, tá? Porque 38% da população daqui do Brasil tem problemas com varizes. E a gente está trazendo hoje aqui no estúdio a médica angiologista, a doutora Maria Clara San Juan, para desmistificar exatamente o tratamento das varizes, que avançou muito na última década e oferece soluções que também minimizam, né, a dor que elas trazem. Doutora, quero te agradecer a presença, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite, tá? Doutora, é o seguinte, qual o momento que as pessoas devem se preocupar, tá? A partir do momento que as varizes estejam visíveis, elas precisam estar visíveis para fazer com que as pessoas se atentem a isso, ou corre o risco de, mesmo que elas não apareçam, elas possam trazer transtorno aí para a saúde da gente? Primeiramente, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui mais uma vez, conversando com vocês sobre varizes e, enfim, problemas circulatórios. As varizes, elas de fato geralmente aparecem, se tornam visíveis e trazem sintomas como dor na perna, desconforto, aquela sensação de peso, cansaço, coceira, calor. Mas existe algum grupo de pacientes que também tem sintomas antes da doença se tornar visível. Então, aquele paciente que tem uma dor ao final do dia, que tem um inchaço nas pernas, deve sim buscar um angiologista para a gente poder investigar. Não raramente a gente encontra varizes, digamos que mais internas, né, profundas, e problemas nas veias também profundas. Muitas vezes a veia safena, que é uma veia grande que a gente tem na perna, que muitas vezes problemas na safena podem trazer esses sintomas e não necessariamente estar exteriorizando com varizes visíveis. Certo. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta. A questão das varizes, além das dores e também da estética, né, que acaba incomodando as pessoas, isso, os problemas ocasionados pela varize ultrapassa esses dois pontos ou só fica ali na dor e na estética mesmo? Ela pode trazer danos maiores? Com certeza podem. Varizes, elas começam de estágios iniciais e aí é quando a gente tem esse quadro clínico bem característico de dor, peso, desconforto, cansaço nas pernas. À medida que a gente vai avançando, as varizes vão se tornando mais calibrosas, então tornam-se aqueles vasos mais saltados, visíveis. Isso começa a trazer como consequência, às vezes, manchas na pele, pigmentações na pele. Aquele paciente que, às vezes, tem ali no tornozelo aquela faixa amarronzada, escura. Isso chama-se dermatite ocre, já é um acometimento cutâneo mesmo do problema de circulação. E em graus mais avançados, úlceras, né? As feridas na perna, aquelas úlceras varicosas que acomete, sim, grande parte da população, da nossa população. É um problema de saúde pública. O paciente precisa muitas vezes se afastar, inclusive, de suas atividades, muito por conta de varizes que poderiam ter sido tratadas antes. Varizes também são riscos para trombose. Então, a temida trombose venosa também acomete pacientes com varizes em um grau um pouco maior. Pronto. Vamos falar agora de prevenção, doutora. O que a senhora pode estar orientando, tá, nosso telespectador, para que elas não apareçam, se é que existe, né, algum tipo de prevenção, a exposição ao sol, existe alguma relação, a alimentação, existe uma relação com o aparecimento das varizes, a não prática de esporte, o tabagismo, existe, qual é a relação que a gente pode estar ficando atento? Né, se cuidar em relação a isso. Então, o que é que eu sempre oriento aos meus pacientes? Existe um fator de risco importante que a gente não tem como interferir, que é a hereditariedade, né? Quando a gente tem pai e ou mãe que tem esse problema de varizes, a gente herda essa chance maior de ter o problema. Mas existem outras coisas que a gente pode ajudar a evitar. Então, a atividade física é muito importante. Nossa perna, principalmente a musculatura de panturrilha, tem um potencial de ejeção do sangue muito grande. Então, quando a gente faz exercícios de resistência, de fortalecimento de musculatura, musculação mesmo, isso ajuda a circular o sangue melhor, impede aquele sangue extasiado ali na perna e ajuda a evitar varizes. Outras coisas, peso adequado, então a obesidade, o sobrepeso também sobrecarregam muito nossa circulação. Uso indiscriminado de hormônios, né, estrógeno, essas reposições todas hormonais aí que muitas vezes estão usando de forma indiscriminada, também pioram varizes. Enfim, acho que essas coisas como alimentação balanceada e tudo já permeiam ali por uma mudança de bem-estar, de qualidade de vida que ajudam a impedir as varizes. Antes de eu passar para a Léo, só vou pedir, Fabão, só para você voltar com essas imagens, queria saber que protocolo é esse aí, doutora? Que a gente está mostrando aí
para quem está acompanhando? Esse é um tratamento ambulatorial, de consultório, em que a gente está tratando varizes de fino a médio calibre, com associação de laser associado à escleroterapia e também associado à espuma, que é um outro produto que a gente também injeta nas veias, com o potencial de destruir a parede daquele vaso e ela ficar excluída da circulação, digamos assim. Isso não tem nenhum risco do ponto de vista circulatório. Assim, as pessoas às vezes têm aquele mito de achar, mas eu vou fechar essa veia, eu vou perder essa veia. Nossa circulação consegue se ajustar ali e caminhar por outros vasos saudáveis. E a gente volta a falar agora com a médica angiologista, a doutora Maria Clara San Juan, falando, né, sobre as varizes, mas exatamente sobre tratamentos, né, tratamentos menos invasivos para cuidar aí das varizes e também desses vasinhos. Muito boa tarde. E eu quero saber, né, desses avanços da medicina que ajudam, né, principalmente as mulheres, a fazer um tratamento menos invasivo. Perfeito, Léo. Hoje a gente tem, com a associação de técnicas em consultório, conseguido substituir muitas vezes a cirurgia. Então, mais de 85% dos casos que antes eram indicativos de cirurgia, hoje, com a junção de laser, escleroterapia, espuma, a gente tem conseguido não levar esse paciente para o centro cirúrgico e resolver no consultório. Nós estamos vendo aí umas imagens, né, sobre tratamento também de laser, né? Fala um pouquinho especificamente sobre esse tratamento. Seriam quantas sessões? Isso vai de caso, para as pessoas que estão acompanhando a gente terem uma noção. Perfeito. Então, varia muito de cada caso. Às vezes as pessoas até entram em contato pelo Instagram, pelas redes sociais, perguntando número de sessões, valores. Isso é muito individualizado. A gente precisa fazer uma primeira consulta. Uma avaliação mesmo. Uma avaliação, né? Com uma história detalhada dos seus sintomas, do seu histórico, né? Do que te traz ali, do seu incômodo. Faz ultrassom Doppler logo no primeiro momento da consulta. Então, a gente faz aquela ultrassonografia para poder estudar toda a rede venosa da sua perna, fazer o mapeamento da sua perna e, a partir daí, poder escolher e determinar um tratamento específico para o seu caso, um tratamento individualizado. Hoje, qual é o tratamento mais avançado, né, e eficaz também para combater as varizes? Quando a gente fala de varizes e microvasos, a gente tem justamente o laser com essas associações de escleroterapia com espuma. Para doenças de safena, que são aqueles casos já mais avançados, a gente também tem tratamentos muito modernos e minimamente invasivos, que é através do endolaser. É um laser um pouquinho diferente desse laser que está mostrando aí no vídeo. É um laser que a gente entra dentro da veia safena, dispara um calor e a gente lesa toda a parede dessa veia safena, fazendo com que ela fique excluída da nossa circulação e, com isso, melhorando os sintomas, quadro clínico ali do paciente. Que maravilha. Agora, muitas mulheres ficam se questionando, assim, com relação aos cuidados, né, para quem já tem as varizes e também já passou por alguns procedimentos. E existe a possibilidade das varizes voltar com uma intensidade também grande, caso não tenha feito aí um procedimento correto, não tenha tido um cuidado necessário? Eu sempre converso sobre isso. É o seguinte, varizes não tem cura, né? É uma doença crônica, é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Varizes tratadas adequadamente não voltam. O que acontece é que novos vasos voltam a aparecer, ou seja, novos vasos surgem e aparecem ao longo da sua vida. Mas aquelas varizes tratadas de maneira adequada e correta não voltam mais. Que maravilha. Fica aí, né, essa informação importante para vocês. Nós estamos aqui com a doutora Maria Clara San Juan falando sobre esses tratamentos e esses avanços para combater aí os vasinhos e também as varizes. A gente volta agora a falar de novo aqui com a doutora Maria Clara San Juan, angiologista. Antes da gente se despedir, doutora, eu fiquei curioso, eu vi, né, nas imagens que a senhora trouxe aqui para a gente falando dos procedimentos, eu vi que a paciente estava com uma máscara, utilizando a máscara como se estivesse inalando um gás. É isso verdade? Perfeito, Léo, verdade. Essa máscara é a máscara para a gente conseguir uma sedação consciente, ou seja, um gás de óxido nitroso é inalado durante a sessão e isso permite um tratamento sem dor, muito mais confortável. Esse gás ele tem a capacidade de tranquilizar, de diminuir a ansiedade, medo de agulha e muitos pacientes relaxam tanto que até dormem, possibilitando que a gente faça um tratamento muito mais confortável, com experiência muito melhor no tratamento das varizes. Ah, que bacana, é isso aí. Sempre é muito bem-vindo todos esses procedimentos e técnicas que deixam o paciente muito mais confortável, né, tranquilizar o paciente na hora, né, da cirurgia, seja uma cirurgia
pequena, né? Mas sempre corre o risco, a gente sabe disso, todo médico fala. Muito bacana, parabéns. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui, sempre pela disponibilidade. E quem quiser encontrá-la nas redes sociais, para bater um papo, também encontrar, para fazer essa consulta na clínica, encontra onde? Doutora Maria Clara San Juan, ponto vascular. Vai ser um prazer falar com todo mundo. É isso aí.